Graça e paz, meus irmãos, amém? Que bom nós podermos estar juntos nesta tarde para nós falarmos da palavra do Senhor, ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, amém? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler essa epístola do capítulo 8, no versículo 31 até o versículo de número 39. Um texto muito conhecido da palavra do Senhor, mas um texto profundo da palavra do Senhor, onde eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações, amém? Então, Romanos, capítulo 8, de 31 a 39. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor, que nos diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Querido, nós vamos falar nessa tarde sobre sermos mais do que vencedores. E na vida, na vida cristã, nós sabemos que nós precisamos crescer. O crescimento, a maturidade, ela faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. E ela faz parte do propósito de Deus, E nós sabemos que nós nascemos espiritualmente, assim como nós nascemos fisicamente, nós nascemos bebês, Mas com o tempo, é o propósito de Deus que nós estejamos crescendo. Não é propósito de Deus que nós estejamos parando numa infância espiritual. E eu gostaria de ler esse texto para você. Se você quiser anotar ou ler comigo, senão você pode manter a Bíblia aberta em Romanos, mas eu vou ler Efésios 4, do versículo 13 ao versículo 15. O próprio apóstolo Paulo, aqui em Efésios 4, 13, nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados para todo lado, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens que com astúcias induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Então, queridos, nós sabemos que nós precisamos crescer. É o propósito de Deus, está aqui escrito em Efésios, Que o Senhor quer que nós cheguemos à unidade de fé, à perfeita varonilidade, à estatura de Cristo. Então, o propósito de Deus para a sua vida não é que você permaneça na imaturidade, não é que você permaneça na infância, Mas o que muitas vezes acontece com as crianças físicas, acontece com as crianças espirituais. Nós percebemos que muitas vezes as crianças, elas
começam a não querer crescer. Por quê? Porque crescer dói. Elas começam a ficar ressentidas de ter que abandonar todo o conforto de ser criança, de ser bebê, né? Então, quando você é bebê, a mãe, ela logo ela não pode deixar a criança chorando muito tempo de fome. Ela logo tem que ir lá e saciar a fome daquele bebê. Mas a partir do momento que ele cresce, ele vai crescendo, ele tem que aprender algumas coisas, não é verdade? Ele tem que aprender a esperar, ele tem que aprender a obedecer, ele tem que aprender a ouvir não. E assim, meus irmãos queridos, é na nossa vida espiritual. Logo que nós nascemos de novo, o Senhor está lá, né? Nos atendendo, porque somos tão frágeis ainda quando nascemos de novo. Somos meninos na fé, né? Então, o Senhor está lá pronto para nos acolher e para nos cuidar. Mas, com o tempo, o Senhor quer que a gente cresça. E aí, meus irmãos, nós vamos ter que aprender a esperar. Nós vamos ter que aprender a obedecer. Nós vamos ter que ouvir não, né? E esse é o contexto lá de Romanos, se a sua Bíblia, né, está aberta em Romanos, capítulo 8. Este é o contexto que fala ali em Romanos, né? E o versículo 37, ele vai dizer assim, olha, que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Mas, querido, você só vai chegar a ser mais do que vencedor se você aprender a esperar, se você aprender a ouvir não, e isto muitas vezes significa perder, se você aprender a obedecer. Isto é que vai nos tornar mais do que vencedores. Porque, irmãos, nós temos uma mentalidade que nós queremos vencer. E, muitas vezes, nós podemos olhar para as circunstâncias da nossa vida só sobre essa perspectiva de vitória. Mas aqui, o apóstolo vai dizer que nós precisamos ser mais do que vencedores. Então, eu convido você a olhar o versículo de número 35, o versículo de número 38 e 39, sobre essa perspectiva. Primeiro, de que nós queremos apenas a vitória. Veja o versículo 38, ele diz assim, ó, será tribulação, angústia. Então, irmãos, muitas vezes nós olhamos para a tribulação e nós queremos vitória. Nós olhamos para a angústia e queremos vitória. Olhamos se estamos passando por perseguição, nós queremos vitória. Estamos passando por fome, queremos vitória. Nudez, perigo, espada. No 38, quando estamos diante de situação de morte, quando temos algum problema na vida, quando então estamos enfrentando principados, quando estamos enfrentando problemas no presente, quando estamos enfrentando problemas diversos, nós queremos vitória. Mas, se você for estudar a teologia deste texto, o apóstolo Paulo está dizendo uma coisa diferente aqui. Ele está dizendo que nós temos que ser mais do que vencedores. E a pergunta que nos ajuda a entender o que é mais que vencedor está no comecinho do versículo 35, que diz assim, quem nos separará do amor de Deus? Em outras versões diz, quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele vai perguntar, será a tribulação que vai nos separar? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? O versículo 38 vai perguntar, olha, será que a morte, a vida, anjos, principados, coisas do presente, do futuro, poderes, profundidade, o que é que vai nos separar do amor de Deus? Então você veja que são perspectivas diferentes, né? O apóstolo diz assim, olha, o que será que essas coisas vão nos separar do amor de Deus, né?
E no meio desses dois versículos, do 35 e do 37 e do 38, nós temos o versículo de número 36, que diz assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Meus amados irmãos, eu sempre li esse texto e ficava pensando aqui, da onde saiu isso? Da onde saiu essa ilustração? O que exatamente o apóstolo Paulo está querendo dizer? Então, se você quer entender isso, nós vamos agora lá para o Salmo de número 44. É até um salmo razoavelmente longo, mas é um salmo da onde o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo a tirar esta colocação, que está no versículo 22 e no versículo 11. Querido, eu convido você a fazer uma leitura rápida desse salmo comigo. E nós vamos ver aqui que nos primeiros versículos, esse salmista, ele está exaltando Deus por tudo que ele ouviu, que ele soube que Deus fez no passado, sobre o grande poder de Deus. E aí eu quero já que você entenda uma coisa. Quando Israel era um bebê, quando Israel havia acabado de nascer, Deus realmente o cuidou. Deus realmente cuidou como um pai cuida de um bebezinho, que eu acabei de explicar agora há pouco. Você pede, logo recebe. Você precisa e o livramento está ali. Amém? Vamos ler os primeiros versículos, diz assim. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, com nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabelecestes. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradastes deles. Tu és meu rei, ó Deus, ordena a vitória a Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, e em teu nome calcamos os pés os que se levantaram contra nós. Não confio no meu arco, nem a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobristes de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Irmãos, até aqui ele está contando daquilo que Deus fez ali no passado. Mas ele vai começar a dizer agora que naquele momento presente que esse salmo foi escrito, Israel estava enfrentando dificuldades e Deus já parece que não saía com o exército deles. Deus estava permitindo que eles tivessem derrotas. Deus estava permitindo que eles fossem açoitados, que eles passassem vergonha, que eles passassem dificuldade. E ele vai chegar a dizer, olha, nós examinamos a nossa vida e nós percebemos que não fizemos nada de errado. Queridos, e veja bem, toda vez que nós passamos por tribulação e angústia, é a primeira coisa que nós geralmente pensamos. E precisamos mesmo avaliar. Por quê? Porque sabemos que somos pecadores. Amém? Então, como sabemos que somos pecadores, precisamos realmente estar sempre avaliando a nossa vida. Mas pode ser que a sua vida seja como a vida do salmista aqui. Seja como Israel nesse momento específico. Porque Israel pecou muitas vezes, mas a palavra de Deus não mente. Aqui neste contexto, nós vamos ler daqui a pouco, Israel não estava cometendo nada de errado, não estava fazendo nada de errado, a vida deles estava toda certa, e mesmo assim Deus estava permitindo que eles passassem tribulação e dificuldade. E uma palavra como essa, irmãos, ela vem para mostrar que Deus pode ter um propósito em situações em que nós não estamos passando ela porque plantamos alguma coisa errada.
Não estamos sofrendo por culpa nossa mesma dos nossos pecados, mas porque Deus quer ensinar alguma coisa ao seu povo. Então o versículo de número 9 começa a dizer sobre isso. Agora, porém, tu nos lançastes fora e nos expusestes à vergonha, e já não sai com nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista de nossos inimigos, e aos que nos odeiam os que nos odeiam nos tomam por despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhastes entre as nações. Vendestes por nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio de nossos inimigos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Nos coloca por ditado entre as nações, alvos de meneio de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está diante de mim, cobre-se de vergonha meu rosto, diante dos gritos e das afrontas e blasfêmias, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, não se desviaram os nossos passos dos seus caminhos, para nos esmagares, onde vivem os chacais, e nos envolveres com sombras de morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, se tivéssemos estendido a mão a um Deus estranho, porventura não os teria atinado Deus, Ele que conhece o segredo dos corações. Aí esse versículo citado pelo apóstolo Paulo, mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, o salmista percebeu. Deus os conduziu naquele momento, Deus não os livrou naquele momento, Deus permitiu morte. E eles se sentiam como ovelhas, sendo levadas para o abate. Eles se sentiam como pessoas que estavam realmente vivendo diante de situações de morte. E aí, querido, diante disso, o que nós precisamos lembrar? Nós precisamos lembrar do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou abrir aqui para você e vou ler Hebreus capítulo 5, versículo de número 7 a versículo de número 9. Olha como foi com Jesus. E nós precisamos entender que não há um caminho para Jesus e outro para nós. Hebreus 5, 7 a 9 diz assim: E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, oração e súplica a quem podia o livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, mesmo assim aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, embora fosse filho. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da grande e eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender isso. O exemplo de Jesus foi esse. Jesus aprendeu obediência pelas coisas que padeceu, e nisso ele foi aperfeiçoado. Mas ele não tinha pecado para sofrer. E muitas vezes Deus vai permitir que nós estejamos passando por sofrimento mesmo sem pecado. Como o povo de Israel lá no Salmo 44, da onde Paulo tira esse texto. Olha, nos sentimos como ovelhas sendo entregues à morte. Agora, irmãos, nós nos perguntaríamos, o que é que precisa morrer? Né? Se eles se sentiam indo para a morte, o que é que precisa morrer? Querido, lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 9. A palavra do Senhor diz assim: chegando ao fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Irmãos, o que precisa morrer em nós é o tamanho do nosso eu.
É um inimigo interno que nós temos dentro de nós, que é o nosso eu, que faz parte desta alma. Que o apóstolo Pedro diz assim: nós precisamos chegar até o fim da nossa fé. E até o fim da nossa fé, nós temos que alcançar a salvação dessa nossa alma, a salvação deste nosso eu. Lá em Lucas, meus amados irmãos, Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 23, Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Amém? Queridos, então nós precisamos entender que há realmente algo dentro de nós que precisa morrer. E eu gostaria de citar algumas coisas para você agora nesta tarde. Não vou citar tudo de forma nenhuma. Eu peço que o Espírito Santo de Deus mostre para você o que é dentro de você que precisa morrer. Irmãos, eu anotei algumas coisas. A nossa justiça própria precisa morrer. A nossa cegueira tem que morrer. A nossa cegueira com relação a nós mesmos, a relação com quem nós somos, com relação a nossas falhas, aos nossos pecados, aos nossos defeitos. A nossa cegueira que nos faz, muitas vezes, nos considerarmos justos perante Deus, dentro da nossa justiça própria. E aí, ela traz todo aquele sentimento, irmãos, de que nós não merecemos passar por essa tribulação, não merecemos passar por esse problema, muito menos, então, se nós sabemos que não fomos nós quem causamos aquilo, que não fomos nós quem plantamos aquilo, que não há uma causa direta ligado a nós. Algo como aconteceu lá no Salmo 44. Algo como está acontecendo aqui em Romanos 8. Que não é culpa nossa, mas que Deus está permitindo que nós estejamos passando. Irmãos, é a nossa vontade obstinada. Quantas coisas precisa morrer em nós. E quando nós passamos, eu convido você a voltar lá em Romanos 8. Né? Quando nós passamos, como diz o versículo 31, por tribulação, por angústia, por perseguição, por fome, nudez, perigo, espada, por morte, por problemas no futuro, no presente, irmãos, lutas contra principados espirituais, lutas com poderes. Queridos, se a sua alma não for para a cruz, se você não deixar que o seu orgulho morra, que a sua presunção morra, que o seu eu vai para a cruz, vai complicar. Você vai falar assim: não é justo eu estar passando por isso tudo. E aí você jamais vai se tornar mais do que vencedor. Sabe por quê, irmãos? Porque a teologia deste texto de Romanos mostra o seguinte: não é uma vitória sobre essas circunstâncias. É mais do que isso. É ser mais do que vencedor. Portanto, ser mais do que vencedor significa passar por todos esses problemas, muitas vezes ser derrotado por estas coisas. E mesmo assim, não ser separado do amor de Deus. Esta é a grande pergunta do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, então se o seu eu não morre, o seu eu não aceita o sofrimento. Se o seu eu não morre, o seu eu não aceita que você passe por aquilo. Queridos, e não há um caminho para Cristo e outro para nós. Nós precisamos entender que precisamos chegar ao fim da nossa fé, à salvação das nossas almas. Precisamos entender que não podemos morrer de pena de nós. Precisamos entender que temos que imitar Jesus. Irmãos, precisamos entender que se não fosse o sacrifício de Jesus, o que nós merecíamos era a condenação eterna. Então, quando nós começamos a ter pena de nós, está alguma coisa errada e esse nosso eu precisa morrer. Sabe, queridos, quem realmente não merecia a cruz
e ele é quem foi para a verdadeira cruz, foi Jesus Cristo. Ele não a merecia, mas mesmo assim ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, queridos, uma alma rendida a Deus, ela faz de você um homem, ela faz de mim uma mulher que pode se tornar mais do que vencedor. Porque ser mais do que vencedor é ser alguém que nada, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de angústia, ainda que você não fez nada para aquilo acontecer com você, nada, nenhum tipo de sofrimento pode te separar do amor de Deus. Meu irmão, é isto que é ser mais do que vencedor. É quando você passa pela luta. E mesmo que você não tenha aquela vitória do jeito que você queria, mas você sai mais do que vencedor, porque passar por aquilo não fez você se revoltar contra Deus. Não separa você do amor de Deus. Então, ser mais do que vencedor é ter mais do que aquilo que nós conhecemos como vitória. É ter uma vitória maior do que a vitória sobre circunstâncias. É ter uma vitória sobre nós mesmos. É uma vitória sobre aquilo que nos dói e nos custa. É seguir o exemplo de Jesus. Jesus foi mais do que vencedor. Eu queria terminar essa pregação lendo Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Porque aqui está descrito como Jesus foi mais do que vencedor. E nesta palavra o apóstolo Paulo diz que nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Porque quando você passa por tudo, irmão, aceita passar por tudo que você não merecia, Deus te faz mais que vencedor. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o supremo mais que vencedor. Amém? Então, meu querido, a palavra do Senhor para você neste momento é: ajuste o seu foco e deixe que Deus te conduza a ser verdadeiramente mais que vencedor. Ajuste o seu foco para enxergar a vitória. Você jamais vai conseguir ser mais do que vencedor se você não ajustar o seu foco, não se deixar amadurecer por Deus. E querido, nós precisamos disso. Nós precisamos da morte deste eu. Nós precisamos chegar ao fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de orar por você que está ouvindo esta palavra e que o Espírito Santo de Deus está falando com você. E que você percebe que você é alguém, quem sabe até agora, que só tem perseguido a vitória. Mas você nunca teve seus olhos abertos para essa realidade de que você precisa ser mais do que vencedor. Eu quero orar por você também, que já está percebendo que você está se afastando do amor de Deus. Porque você agora entendeu que Deus está tentando fazer você crescer, permitindo que você passe por lutas e dificuldades. Mas você tem resistido. Você não aceita quebrar esse orgulho, essa vontade. Você quer que Deus faça tudo do seu jeito sempre.
E você precisa, neste momento, deixar Deus conduzir todas as coisas. Você precisa passar por esses problemas e dizer assim: Deus, estas coisas não vão me separar do teu amor. Você precisa pegar Romanos 8 e dizer novamente: quem me separará do amor de Cristo? Não será esse momento de sofrimento que eu estou passando. Isto não vai me separar do amor de Cristo. Isto não vai me colocar contra Deus. Isto não vai me fazer pensar que Deus é mau. Isso não vai me fazer pensar que Deus me abandonou. Isso não vai fazer eu pensar que Deus abandonou aquela pessoa que eu amo. E isto não vai me colocar contra o meu Senhor. Ele é bom e continua sendo bom e será para sempre um Deus bom e misericordioso. Amém?